Fala aí, galera do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje estudando a história 1, não, história 2 e a história 1, mas falando agora sobre a história 2, nós temos aí capítulo 28, falando sobre o fim da Guerra Fria e as configurações da política internacional, tá? Então, desde já dê um like no vídeo e nós vamos estudar hoje o capítulo 28, beleza? Então, na década de 70, nós temos aí, o contexto da década de 70, o declínio, do modelo de vida americano, os americanos estavam experimentando uma grande decadência, principalmente aí nos preços do petróleo, tá? E uma grave crise econômica que estava chegando aos americanos, estava pegando os americanos aí já de algum tempo, tá? E estavam experimentando aí uma grande decadência. E a partir da década de 80, em 1981, de 81 a 88, o presidente Reagan, ele governou os Estados Unidos, e o presidente Reagan ele veio com uma proposta, de restaurar a glória e a força que os Estados Unidos tinham perdido aí com o tempo, tá? E lançou mão de uma grande política econômica expansionista, durante esse período, até mesmo mostrando boa parte da força do poder dos Estados Unidos, fazendo uma nova leitura aí do sistema neoliberal clássico, tá? Utilizando o liberalismo. Ele aumentou a compra de armas, de armamento, desenvolveu algumas políticas mais ostensivas, principalmente contra a União Soviética, tá? Que nos últimos governos, no último governo, experimentou um momento aí de calmaria, de aproximação entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas durante o governo Reagan ele acirrou um pouco mais esse movimento, batendo de frente com a União Soviética, instalando mísseis na Europa Oriental e também desenvolvendo uma nova tecnologia onde faria com que os Estados Unidos se tornasse a prova de mísseis nucleares, coisa que um processo que não foi muito à frente, tá? Houve uma retorna aí do Big Stick, que era aquela política do grande porrete, que a gente vai ver essa política lá no século XIX, e ela volta, para tentar conter o avanço do socialismo, do comunismo russo, ele tem aí, invade a Nicarágua, cria problemas também com Cuba e também lá na Líbia, enfrenta a Líbia, e também tem a invasão também do Kuwait, na chamada Guerra do Golfo, tá? Que são guerras que os Estados Unidos eles se envolvem direto ou indiretamente, mas com o objetivo aí de ganho político, tá? E de manter as bases políticas e econômicas que ele tinha, tá? Também podemos citar lá na Inglaterra, no mesmo período de Reagan, é eleita lá na Inglaterra a Margaret Thatcher, que foi conhecida como Dama de Ferro. Margaret Thatcher, que fazia parte aí do Partido Conservador Americano, do Partido Conservador Americano, não, do Partido Conservador Inglês, e ela é eleita, e depois de diversos anos dos trabalhistas, dos trabalhadores, dos partidos dos trabalhadores lá, que estava, Partido Trabalhista, perdão, que estava no comando do país, criando estatais, fazendo aí grandes políticas populistas, Depois de muito tempo desse tipo de governo, ela assume. E Margaret Thatcher é uma grande representante hoje da democracia mundial, tem falado muito falou muito sobre a questão
da liberdade individual, liberdade do indivíduo, e também muito sobre o processo democrático, né? Já lá na Inglaterra, ela lançou mão aí de políticas neoliberais, com menos intervenção política na vida do cidadão, tá? Também menos intervenção do Estado na economia, privatizando muitas empresas e abrindo mercado para muitas outras, fez com que a Inglaterra crescesse muito durante alguns anos, tendo aí aumentando muito os caixas e o cofre da própria Inglaterra, tá? Mas em um desacordo aí com alguns partidos, enfrentando diretamente alguns sindicatos, né, batendo de frente com algumas típicas oligarquias políticas trabalhistas, oligarquias políticas que existiam naquele momento, Margaret Thatcher, ela sofre muitos protestos, muitos deles, né, com enfrentamentos ferrenhos contra a polícia, que rendeu a ela o nome de Dama de Ferro. Lembrando que Margaret Thatcher foi a primeira mulher a se tornar primeira-ministra na Inglaterra, tendo aí grandes poderes como uma das principais nações do mundo. Então, Margaret Thatcher, ela era conservadora e ela tinha um posicionamento muito abrangente para aquele momento, fazendo aí uma dobradia com Reagan, que também foi um dos grandes presidentes americanos. Falando um pouco sobre a União Soviética, ela já vinha de uma crise lá desde meados dos anos 70, ela já vem com uma grave crise que vem se seguindo, né, durante alguns anos, até que em 1985 Gorbachev ele chega ao poder e ele propõe uma transição através da perestroika e glasnost, onde a perestroika quer dizer restauração ou reconstrução e a glasnost quer dizer transparência. Ele propôs essas ideias, né, a reconstrução econômica da União Soviética e também a glasnost, com o objetivo de você abrir e ter mais transparência no processo político e também econômico dentro da União Soviética. Com a reestruturação econômica, o objetivo era de abertura econômica, de reestruturação econômica, abrindo aí, né, dando sinais, né, de uma reabertura do processo econômico e a descentralização do poder do Estado. Já na glasnost, né, que falava sobre a transparência, né, abrir novamente para o processo de redemocratização da União Soviética. Embora as políticas de Reagan que nós vimos lá, né, fossem mais agressivas, Gorbachev ele tinha como objetivo a aproximação dos dois blocos. Gorbachev, durante esse período, ele até visitou os Estados Unidos em 1987 e assinou um tratado com Reagan sobre a eliminação gradual de armas de curto, médio e longo alcance. Tá? O objetivo dele era aproximar esses dois blocos e também diminuir aí um pouco da crise que a União Soviética, né, que a União Soviética ela vinha sofrendo. Esses dois pontos, no fim da União Soviética, com Gorbachev, são fatores fundamentais que caem em qualquer tipo de prova aí, e também no Enem, né, vestibulares e Enem falando sobre a Guerra Fria, tá bom? Só que Gorbachev ele é considerado pelos mais radicais um traidor, alguém que não está visando, né, o movimento em si, né, o movimento da construção do comunismo, enfim. E eles tentam também aí um golpe de Estado, né, os militares tentam um golpe de Estado contra Gorbachev para tentar tirar ele do poder. Lembrando que esses dois movimentos, né, de Gorbachev, né, que é a perestroika e a glasnost, eles são rumo ao fim do sistema comunista, tá, na União Soviética. E em 1991,
né, nós temos aí as Forças Armadas tentando dar um golpe em Gorbachev para tirar ele do poder, e nós temos, com esses dois movimentos do Gorbachev, nós temos aí o sinal, né, a ponta do fim do socialismo na União Soviética, tá? Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá bom? Então, entenda que esses foram pontos que apontaram para o final da União Soviética, lá em 1991, até que foi também antecedida, pela queda do Muro de Berlim, lá em 1989, né, ano que eu nasci, né, marcou aí a queda do Muro de Berlim, e também, posteriormente, nós temos o fim da União Soviética, tá? E, além disso, nós vamos lá para a História 1, falarmos um pouco sobre o que estava acontecendo durante esse período lá aqui no Brasil, lá na História 2, na História 1, vamos lá, o governo de Geisel e também o governo de Figueiredo, tá? Lembrando aí que o governo de Geisel, né, nós vimos aí no capítulo anterior que ele foi indicado aí por Médici, né, e vemos aí do que nós chamamos de milagre econômico e também de uma grande repressão sobre a população. Já Geisel, ele tem uma postura mais de abertura do governo, tá? O seu governo ele é caracterizado pela abertura, tá? Abertura democrática, né? E também por um grave problema econômico que vem subindo, né, com uma inflação ajudada também pela crise do petróleo, que é empurrado aí para os dois próximos governos, que é Geisel e também Figueiredo, tá bom? O governo de Geisel durou de 1974 a 1979. O seu principal objetivo era causar aí o que nós chamamos de distensão entre ele tinha que apaziguar os militares da linha dura, tá? E também abrir um pouco a questão aí social, né, na verdade, do democrático do governo, com o objetivo de angariar mais apoio popular, porque a a Igreja Católica e outros grupos também eram a favor dos militares, mas a partir do início da década de 70 eles começaram a se desprender dos movimentos militares que eles ajudaram a colocar no poder. Então ele precisava, para ter mais aderência popular, abrir um pouco mais os movimentos democráticos, enfim, abrir um pouco mais a sociedade civil. E aí nós temos as consequências do milagre econômico, como uma grande inflação, né, que surgiu durante aí o período de Geisel, né, uma hiperinflação. Nós temos também a crise do petróleo no exterior, onde, para tentar resolver esse problema, Geisel ele incentiva, né, faz uma política chamada pró-álcool, onde ele incentiva a produção de álcool nacional, né, com o objetivo de favorecer a indústria nacional e também nos tornar imunes ao problema aí, ou amenizar, né, o problema do petróleo, né, da crise do petróleo exterior. Além disso, também nós temos as usinas nucleares, a usina nuclear Angra 1, né, a instalação das usinas nucleares, né, destinadas à produção de energia elétrica. O local escolhido era a instalação do município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Foi feita aí a usina nuclear, tá? E também, além disso, nós temos uma situação bem complicada nas questões políticas também do Brasil. Falamos das questões sociais, né, da abertura, onde ele estava tentando propor, mas a questão política
foi uma questão fundamental nesse período. Por quê? Porque o MDB ele se fortaleceu e ele criou alianças onde fez com que em 1978, né, obtivessem aí a maioria para deputados e senadores, tá? Para evitar aí o grande problema, né, que aconteceu, né, em abril de 1977 foi enviado para o Congresso uma reforma judicial que foi negada pelo Congresso, né? O Congresso não quis votar, tá? Eles votaram, mas foi derrotado. Em resposta, né, Geisel ele utilizou lá do AI-5, tá? Fechou o Congresso e fez um jogo eleitoral aí, né? Ele alterou, né, na verdade, o jogo eleitoral que existia naquele momento e implantou aí as medidas tomadas que foram conhecidas como Pacote de Abril. Pacote de Abril que favorecia mais a Arena, já que o MDB tinha ganho aí, na verdade ganhou muitos territórios, né, ganhou muito espaço dentro da política, fazendo uma maioria esmagadora. E nesses pacotes de Abril podemos destacar eleições indiretas para governador, a escolha de 1/3 do Senado, o governo que escolheria 1/3 do Senado, a extensão do mandato do presidente para 6 anos. Nós temos também a modificação da configuração das bancadas do Congresso, dando aí mais espaço para os deputados do Norte e Nordeste, que eram regiões militares, onde na verdade os militares eles tinham mais poder. Então ele tentou criar mais uma igualdade aí no momento onde as urnas disseram contrário ao regime, foram contrários ao regime e queriam uma mudança no processo político. E Geisel ele resolveu sim criar aí na força esse projeto para que ele pudesse se manter no poder e sim também prolongar um pouco mais o regime militar. Mas em 1978, depois aí esse tapetão, né, feito por Geisel, em 1978, mesmo ano, Geisel revogou o AI-5, tá? Que essa conduta, né, essa ação dele foi favorável, ajudou aí todo o processo de redemocratização, né? Abriu portas para o processo de redemocratização e restabelecimento da ordem democrática. Vários empresários que estavam insatisfeitos, né, empresários nacionais que estavam insatisfeitos com as benesses do governo para empresas estrangeiras, começaram a se mobilizar também contra a ditadura, contra os militares. Além deles, grupos de estudantes e também sindicalistas, principalmente lá do ABC, né, com a figura aí de Lula e outros líderes sindicais que estavam liderando essas manifestações, começaram uma grande luta e uma grande saga para se repor aí ou voltar à normalidade política, tá bom? Com o objetivo aí de incentivar a redemocratização no Brasil. Já também é importante nós citarmos que em 1975, né, durante esse período aí militar, também foi morto lá na prisão Vladimir Herzog, né, que é um ícone hoje também do jornalista, né, Vladimir Herzog, que é um ícone da luta contra os desmandos da ditadura militar. É importante nós citarmos, né, que ele foi dito que ele se matou, mas as provas, né, e até as imagens que foram tiradas lá no momento denotam aí um assassinato, né? Tentaram fazer parecer que era um suicídio, né? Também durante a década de 70 também, né, nós temos um acirramento aí da guerrilha, né? Os guerrilheiros comunistas que lutavam contra os militares durante esse período fez com que também
os militares, por sua vez, também aumentassem o poder de coerção e de enfrentamento aos comunistas no Brasil, tá? Já a partir de 79 a 85 nós temos o João Figueiredo, né, que foi um novo governo, né, escolhido aí por Geisel para substituí-lo. Já que a votação era indireta, a Arena ganhou novamente aí com a figura de João Figueiredo, que passou a governar o Brasil até o ano de 1985. O general João Figueiredo ele assumiu a presidência em 15 de março de 1789 e foi até março de 1985. Nesse período aí de manifestação, né, com várias manifestações populares, movimentos operários foram crescendo e sendo fomentados aí durante esse período, o governo ora cedia, ora endurecia. A primeira grande campanha popular foi a de anistia, né? A campanha de anistia, que exigia aí a anulação das condenações porque tinham sido por aquelas pessoas que foram expulsas do país. Então o objetivo era trazer essas pessoas de volta, né? E fazer a campanha de anistia teve um principal objetivo de anistiar todos os crimes políticos, tanto dos militares quanto também dos guerrilheiros e comunistas que estavam fora do país, tá? A campanha ela foi vitoriosa, mas não ampla, geral e irrestrita, como desejavam os movimentos populares. Muitos brasileiros banidos puderam voltar ao país em 15 de março de 1883, assumiram os novos governadores dos estados. Os primeiros escolhidos, né, em eleições diretas depois de 18 anos. O novo ele começou a exigir novas eleições diretas também para presidente. Em 1985, após 21 anos, o governo militar e o presidente voltou a ser um civil, né, após várias manifestações, né, populares, como também a campanha das diretas já. Mas isso aí nós vamos dar mais uma pincelada nisso na próxima aula. Lembrando que o governo de Geisel e também de Figueiredo foram governos aonde, infelizmente, o Brasil sofreu muito com a crise econômica, tá? E os reflexos os grandes reflexos que o Brasil teve do chamado milagre econômico e também de vários outros problemas internacionais, beleza? Galera, eu espero poder ter somado com vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui, tá bom? E faço as atividades propostas. Valeu, grande abraço, galera, fiquem com Deus e tchau.